Graças e paz da parte de Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Boa noite a todos. Sempre uma alegria muito grande estarmos juntos nesta noite, onde nós estamos aqui reunidos como igreja, mesmo que de forma online, mas estamos aqui reunidos para estudar um pouquinho da palavra, para estarmos em comunhão, mesmo que cada um nas suas casas, através do aparelho do telefone, mas juntos, estudando um pouquinho da palavra de Deus. Você vai se chegando, vai compartilhando esse vídeo, compartilhando essa live, para que mais pessoas possam ser alcançadas pela ministração da palavra de Deus. É a palavra de Deus que faz toda a diferença, é a palavra de Deus que tem nos fortalecido nesses dias que são difíceis, mas o Senhor tem estado conosco em todo esse tempo. Tá bom? Então eu convido você já a compartilhar esse vídeo, compartilhar essa live, para que as pessoas seus contatos sejam abençoados. Foi colocado aí no WhatsApp o link, aí você copia aí, clica em cima desse link, copia, vai aparecer copiar o link, aí você manda para todas as pessoas que você puder, todas as pessoas que você tiver contato, mande, para que essas pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Amém? Eu quero orar com você nesse nosso último dia de eu quero interceder pela tua vida, queremos colocar diante do Senhor as nossas petições, os nossos anseios, as nossas aflições, e você vai poder estar aí orando. Enquanto eu estiver orando aqui, você vai compartilhando para a gente poder estar tratando nesta noite. Hoje, para você já pegando a sua Bíblia, deixar marcadinho direitinho, a gente vai estar falando sobre o Salmo 91. Nesse último dia da nossa semana de oração, nós vamos estar falando sobre o Salmo 91. Falamos do Salmo 73, falamos do Salmo 121. O primeiro eu vou lembrar, a gente falou dos salmos nessa semana, e Deus foi muito. Salmo 46, falamos do Salmo 46, depois 73, ontem 121 e hoje o 91, onde estaremos reunidos falando sobre ele. Vamos orar? Querido Deus, eterno Pai, Pai do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, obrigado, Senhor, por estarmos juntos nesse momento, obrigado pela Tua presença, obrigado, Senhor, por o Senhor estar conosco em todos os momentos, obrigado pela vida em Cristo Jesus, obrigado pela salvação, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, obrigado por esse dia, pela chuva que cai, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado das nossas vidas, tem cuidado do Teu povo. Pai, te peço a Tua misericórdia, a Tua graça. Te pedimos, ó Deus, que a Tua palavra vá de encontro a cada coração. Ó Deus, que mais vidas sejam alcançadas como têm sido alcançadas neste tempo, através desse vídeo, desta explanação. Te peço, Senhor, que essa palavra vá ao coração dos meus irmãos que estão conectados neste momento, que eles sejam alcançados pelo poder que há na Tua palavra, Pai. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nessa semana, pelos testemunhos, pelos retornos positivos, ó Pai, pelas palavras, ó Deus, de bênção que temos ouvido sobre a vida dos meus irmãos, nesse tempo que nós estamos estudando a palavra, nessa semana de oração. Obrigado, Pai, continue conosco, que essa palavra chegue a vários corações e ela faça aquilo que Ele aprover, ó Deus. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá, então? Salmo 91, um dos salmos mais conhecidos. Acho que junto com 23, os dois mais conhecidos da Bíblia. E diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa.
Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo de suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. O Salmo 91 ele não tem um autor definido, mas ele foi bem encaixado aqui entre o Salmo 90, entre o texto do Salmo 90 e o texto que está no Salmo 92. O título, o tema desse capítulo, desse salmo, é a segurança daquele que se refugia em Deus. E isso o salmista apresenta no início do texto justamente esse tema, a segurança daquele que teme, aquele que se refugia no Senhor. Quando ele está falando no verso 1 e verso 2, aquele que habita no esconderijo, não é um lugar secreto, é um lugar de intimidade. Nós vamos falar um pouquinho mais no decorrer dessa palavra. Então esse esconderijo é um lugar secreto, é um lugar reservado. Refúgio, o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Então, quando ele fala sobre esse lugar secreto, é mais ou menos como quando Jesus fala lá em Mateus capítulo 6, para que você entre no seu quarto, feche a porta, para que o Pai em secreto veja e ele te recompense. Ou seja, o lugar onde você escolhe estar na presença de Deus, sem ninguém para atrapalhar, sem ninguém para interferir, é você e Deus no momento de intimidade, no momento de busca, no momento de contrição, de quebrantamento. Esse é o lugar secreto, esse é o lugar reservado, é o esconderijo. Não tem uma passagem secreta que vai para uma nova dimensão, aí ali é o esconderijo de Deus, não tem nada disso. Esse esconderijo é uma sombra, entendimento, a sombra do Onipotente, ou seja, vai se esconder debaixo das asas de Deus, debaixo dos braços, envolvido pelos braços do Senhor, no seu esconderijo, no seu lugar secreto. No verso 3 e no verso 4, no verso 3, ele começa falando, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Esse laço do passarinheiro era uma rede que os caçadores de passarinhos usavam, e essa rede era quase invisível, justamente para que os passarinhos fossem pegos desprevenidos. E quando ele fala de peste perniciosa, ele está falando de doenças, de epidemias, até pandemias, como nós estamos vivendo neste tempo. Mas é interessante essa abordagem que ele fala, ele te livrará do laço do passarinheiro. Há laços na vida do crente que às vezes são imperceptíveis, às vezes são quase invisíveis. O laço está ali, a rede está ali, a armadilha de Satanás já está pronta, mas parece que a gente precisa ver, tem que tocar, e às vezes Satanás
nos dá algumas rasteiras que quando a gente pensa, ué gente, o que está acontecendo? Nada mais é do que o laço do passarinheiro que conseguiu te capturar. É o laço de Satanás que conseguiu te capturar. Então é necessário a gente estar debaixo da proteção do Altíssimo, no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, para que esses laços do passarinheiro, mesmo que quase que invisíveis, nós não caiamos nessa armadilha. Porque muita gente tem caído na armadilha de Satanás. Alguns têm caído por livre e espontânea vontade. Outros por a total desatenção das coisas espirituais. Eles até não queriam cair no laço do passarinheiro, mas a sua desatenção com as coisas espirituais faz com que ele caia nessas armadilhas. Então é necessário que você, nesta noite, junto comigo, nós aprendamos que debaixo na sombra do Altíssimo, a sombra do Onipotente, né, no esconderijo do Altíssimo, o Senhor nos livra desses laços do passarinheiro a quais nós não percebemos. Me fala aí, ou que a gente não tem oportunidade, né, nós estamos aqui online, mas se eu estivesse lá na igreja, eu ia incitar você a falar e contar casos de livramento. Quem nunca teve um livramento que, olha, eu não tinha nem visto, olha que livramento foi, olha que, nossa, como Deus me livrou e eu nem percebi. Esses são os laços do passarinheiro. E as pestes, as doenças, os malefícios, as pestes, não é isso? Então, o Senhor trata conosco, cuida de nós. E aí ele fala que ele te cobrirá com suas penas e debaixo de suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Broquel é a mesma coisa que escudo, um prolongamento do escudo. Então, o que esse verso 4 nos ensina? Que a fidelidade do Senhor, a fidelidade dele é a certeza da nossa segurança. Por que nós temos segurança em Deus? Porque ele é fiel conosco. Então é importante que também sejamos fiéis a ele, para que ele permaneça fiel conosco. Se eu não for fiel a Deus, ele deixa de ser fiel a mim? Não, não é isso. Ele continua sendo fiel. Porém, quando nós não somos fiéis a ele não tem mais compromisso não tem mais compromisso conosco. Ele não tem mais o compromisso do pacto, da aliança que nós fizemos com ele. Ele não tem mais esse compromisso porque nós quebramos com a nossa infidelidade. E sempre quando eu falo isso, eu lembro lá de Eli. Né? Eli tinha que cuidar dos filhos e cuidar de Israel. Cuidou mais dos filhos do que de Israel, como sacerdote. Veio um homem de Deus e falou assim: olha, eu estou aqui quebrando, Deus me mandou aqui para quebrar a aliança com você. A partir de agora, você não vai, a sua descendência não vai mais viver, você não vai mais prolongar a sua descendência da terra. E foi justamente o que aconteceu. Depois que ele se foi, morreu, um pouco tempo depois, a descendência dele, mesmo sendo de sacerdotes, acabou. Quem ficou foi a descendência de Arão. Então, é importante você entender que Deus é fiel conosco, Deus é fiel em suas promessas, mas a partir do momento que eu quebro essa aliança, ele não tem mais a obrigação, vamos dizer assim, para você entender, de ser fiel com as suas promessas sobre a minha vida, já que eu quebrei a aliança. Quando Noé foi construir a arca, Deus fez uma aliança com ele. Então, qual é a aliança de Noé? Qual é a parte de Noé? Pregar, construir a arca e botar a família dentro junto com os animais. Se Noé não fizesse isso, Deus não tinha a obrigação de salvar a sua família. Mas como Noé obedeceu e era visto com bons olhos por Deus, Deus cumpriu a sua promessa e o livrou de todos os... livrou da morte, né? Porque todas as pessoas morreram, só ficou Noé, sua esposa, seus filhos e suas noras. Então, é importante você entender isso, que a fidelidade do Senhor é a nossa certeza de segurança. Verso 5, verso 6, olha que coisa interessante. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia.
Segundo os autores e comentaristas sobre esse texto, o salmista está falando de demônios, de espanto à noite, seta de dia, peste que ande na escuridão e mortandade que assole ao meio-dia. Ele está falando de demônios, enviados de Satanás para nos destruir. E ele fala para a gente não ter medo. Não ter medo. Jesus vai dizer numa oportunidade isso. Não tenham medo. Quem pode lançar... quem pode matar o corpo, mas tenham medo daquele que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. A gente tem que temer a Deus Todo-Poderoso, que no final vai decidir o destino de cada um de nós. Gente que tem medo do diabo, eu me lembro, a gente não podia falar esse nome, parece que as pessoas têm medo, chama, invoca, você não tem que ter medo do diabo, você não tem que ter medo, você não tem que temer Satanás. Você tem que entender que ele é poderoso e que se você não tiver agarrado com Deus, você vai sucumbir às armadilhas de Satanás. Você vai cair nas armadilhas de Satanás. Ele é mais poderoso do que nós. A gente jamais pode, a gente sozinho não vai vencer as estratégias de Satanás. Lá em Tiago vai dizer sobre isso. Sujeitai-vos, pois, a Deus, ou seja, sejamos obedientes a Deus, nós vamos resistir ao diabo, ele vai fugir, ele vai embora, a gente vai vencer o Satanás. Mas eu primeiro, antes de enfrentar Satanás, eu preciso estar alinhado com Deus. Se eu não estou alinhado com Deus, eu vou perder a batalha. Porque Satanás me conhece, sabe dos meus pontos fracos, sabe dos meus defeitos, sabe das minhas crises, e ele vai atacar ali. Então eu não tenho que ter medo de Satanás, mas eu tenho que estar atento, vigilante, né? Como lá em 1 Pedro fala que ele está ao nosso derredor, bramando como leão. Ele esteve contra os discípulos. Jesus fala: Pedro, Satanás quer cirandar você como trigo, mas eu roguei ao Pai para que isso não aconteça contigo. E você, quando confirmar isso, avise os teus irmãos. Ou seja, Satanás está sempre ao nosso derredor. Os anjos estão ao nosso redor, mas Satanás está ao nosso derredor, bramando como um leão, esperando a quem demole, quem estiver mais vulnerável, quem não olhar para Jesus, quem desviar o olhar. Satanás vai e pega, traz, é dificílimo ter forças para voltar. É dificílimo ter forças para voltar. Tem gente que até hoje, talvez você está aqui me ouvindo, me vendo, ou vai ver esse vídeo depois, que você hoje sabe que precisa de Cristo, mas não tem forças para voltar. Em nome de Jesus, procure uma igreja o mais rápido possível. Procure a casa de Deus o mais rápido possível, uma igreja séria, um pastor sério, para que você possa urgentemente voltar à comunhão, porque vai ser muito difícil. É impossível? É óbvio que não, para Deus não é impossível. Mas se você entender e se colocar à disposição de Deus e ouvindo as instruções do Espírito Santo, você vai conseguir voltar. Sem isso, querido, é muito difícil alguém sair da casa de Deus e retornar. É muito difícil, porque Satanás vai trabalhar em muito, infelizmente, para que você não volte à casa de Deus. E aí, o verso 7 e o verso 8, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Ele está falando que ao final de tudo isso, ao final dessa situação, os justos serão salvos. Ao final de toda essa batalha, essa guerra que vivemos no nosso dia a dia, o justo será salvo. Mateus capítulo 24, verso 13, Jesus vai dizer, falando sobre as últimas coisas, Jesus vai dizer o seguinte: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, se você persevera, se você vive em fidelidade com Deus, ao final de tudo, o seu lugar está preparado com Cristo nos céus. Ele disse lá em João 14 que ia preparar lugar. E se você se mantiver fiel ao Senhor, um lugar lá do céu é para você. Uma morada lá é para ti, é para você. Então, se você entender isso, você vai ver a recompensa do Senhor. E ao final de toda essa luta, você será salvo por Cristo Jesus. É a promessa de Deus, e glória a Deus, porque as promessas do Senhor não falham. A partir do verso 9, olha o que diz o texto: porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio,
o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás ao filho do leão e a serpente. O que ele está querendo dizer aqui? É a recompensa a todos os que servem a Deus. É a recompensa de todos aqueles que creem em Deus. Qual é a recompensa? Ele fala novamente: tem o Senhor como refúgio, o Altíssimo é a habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tenda. Os anjos, Deus dará ordem aos anjos para que não tropecemos os nossos pés em alguma pedra quando estivermos em seus caminhos. Lembre-se, esse texto, já preguei esse texto na igreja, mas é sempre bom reforçar. Satanás, lá em Mateus capítulo 4, usa esse texto para tentar a Jesus. Ele fala, bota Jesus no alto do templo e manda Jesus se jogar lá e usa esse texto. Só que Satanás omite a frase final do capítulo, do verso 11, para te guardarem em todos os teus caminhos. Então, quando eu ando nos caminhos do Senhor, nenhum mal me sucede, nem praga chega à minha tenda, e Ele dá ordem aos anjos ao meu respeito para me guardar em todo lugar que eu for. Então, mas isso só acontece com todos aqueles que andam nos caminhos do Senhor. Quem não anda nos caminhos do Senhor está completamente vulnerável em relação à proteção de Deus, não por causa de Deus, mas porque a pessoa escolheu não andar com a proteção de Deus. E aí acha que fazendo o sinal da cruz vai estar protegendo, e acha que é só ajudar alguém que está protegendo, que está sendo protegido pelo Senhor. Não se engane. Quando você só tem a proteção do Senhor quando você anda nos seus caminhos. Quando você anda nos caminhos dele, quando você anda de acordo com o que a sua palavra determina. E aí você entende, você começa a entender e começa a viver a recompensa, os milagres de quem anda nos caminhos do Senhor. Não é mágica. Eu disse isso, acho que falei isso quarta-feira na igreja e repito aqui. Não tem fada madrinha ou fado padrinho, não tem mágico, não é no estalar de dedos, não é. É uma caminhada, é uma construção de uma vida com Deus. Eu vou passo a passo, de glória em glória, gradativamente, vivendo a bênção do Senhor para a minha vida. E a recompensa é: o mal não chega à minha casa, o mal não chega à minha tenda, os anjos estarão sempre postos para me proteger, porque eu ando nos caminhos do Senhor. Agora, quem escolhe não andar nos caminhos do Senhor, viverá conforme, como quer, viverá da forma que acha que tem que ser. E isso é o maior castigo, vamos dizer assim, que Deus pode dar ao ser humano. Estava vendo aqui o pastor Neil Barreto falando sobre vendo um vídeo dele, o pastor Neil Barreto, um grande pastor batista da nossa, aqui do Rio de Janeiro, da Igreja Batista Betânia, e ele estava falando algo muito importante. Porque a gente cresce, né? Quando a gente é na infância, a gente cresce os adultos dizendo: não faz isso que Deus castiga. Não faz isso que Deus castiga. Aí a gente fica perguntando qual é o maior castigo que Deus pode dar ao homem. Qual é o maior castigo que Deus pode dar ao ser humano? O maior castigo que Deus pode dar ao ser humano é deixar ele viver por sua própria conta e risco. Esse é o maior castigo que Deus pode fazer com o ser humano. Deixar o homem viver, o ser humano viver do seu jeito. É virar o rosto, Deus virar o rosto para o homem, virar o rosto para a mulher, para o jovem, para o adolescente. É Deus não se importar mais com a sua vida. Esse é o maior castigo que Deus pode causar, pode dar ao ser humano. Eu peço em nome de Jesus, que se você passa pela tua cabeça viver longe de Deus, não faça isso. Não faça isso em nome de Jesus. Com Deus as coisas já estão muito difíceis. Sem Deus elas estão beirando o impossível. Então, sem Deus a vida estará impossível. Com Deus tudo é possível. Sem Deus a tua vida vira
um mar de impossibilidades. Então você guarde essa palavra no teu coração, não deixe, não saia dos caminhos do Senhor, não ande pelos seus próprios caminhos, busque a Bíblia, busque a oração, busque a comunhão da igreja, busque um discipulador, um mentor, alguém que vai te ajudar, mas não saia do caminho do Senhor. É questão de vida ou morte. Vida ou morte. Então, continuando isso aí, mas agora aquele que vive nos caminhos do Senhor, vive a recompensa do Senhor. O que mais acontece? Verso 12: eles te sustentarão nas suas mãos para que tu não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. E aí vem o final, verso 14 em diante, quando o Senhor faz promessas ao seu povo, promessas de fidelidade. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. É o Deus falando conosco. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Então, no final desse capítulo, o salmista vê a promessa, recebe de Deus a promessa de fidelidade. Para quem é essa promessa de fidelidade? A todos que vivem uma vida de adoração a Deus. Qual é o resultado disso? Como é que eu vivo essa vida de adoração a Deus? Como é que eu vivo esse amor, como ele diz no verso 14? Pois que tão encarecidamente me amou. Como é que a gente demonstra? Porque ninguém, irmãos, nem Deus gosta de falar sobre amor só na teoria. Assim como nós, humanos, seres humanos, queremos que as pessoas demonstrem amor por nós, Deus também quer que você demonstre amor por Ele. E como é que eu demonstro amor por Cristo? Como é que eu demonstro amor por Deus? Com duas coisas simples, porém muito importantes: obediência e fé. Quando eu obedeço e creio, eu estou demonstrando para Deus o quanto que eu amo a sua presença, o quanto que eu amo Cristo Jesus. Então eu obedeço e creio, até porque uma não vive sem a outra. Sem obediência não há fé, sem fé não há obediência. Qual é o resultado? Mas antes disso, no final do verso 14, ele diz assim: porque conheceu o meu nome. Ele está falando de intimidade. Intimidade com Deus. O quanto que nós estamos tendo intimidade com esse Deus. O quanto que nós somos íntimos de Deus. Abraão era chamado de amigo porque Deus não ocultava nada. O que você tem ouvido da parte de Deus? Você tem recebido de Deus revelações exclusivas da parte dele? Jeremias 33, verso 3, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. O que Deus tem te revelado neste tempo? O que Ele tem falado ao teu coração? E eu tenho certeza que o que Ele fala ao teu coração é de forma exclusiva. Ninguém recebe a palavra que você tem recebido no teu coração como você. Ninguém recebe essa palavra como você tem recebido. Então, o que Deus tem revelado ao teu coração neste tempo? Mas como é que eu faço isso, pastor? Para que Deus revele coisas ao meu coração, coisas exclusivas. Intimidade. É o secreto, é a oração, é a comunhão, é a vida de adoração, é a vida piedosa, de gratidão. E aí você recebe obediência, tem fé, você recebe de Deus revelações que ninguém sabe, que ninguém recebe, exclusivas da parte de Deus para a tua vida. Então, isso se chama intimidade. É o momento que Deus fala com você coisas que Ele não está falando com ninguém. É quando Ele mostra para você coisas que que ninguém está vendo. E isso é fruto de uma caminhada de intimidade com o Senhor. Jesus vivia isso de forma poderosa. Deus se revelou através de Jesus, e Jesus falava coisas que ninguém conhecia. Lembra do Sermão do Monte? Quando Jesus começou, nós pregamos sobre isso lá na igreja, fizemos uma série de Sermão do Monte agora há pouco tempo,
E Jesus falou, e no final, lá no capítulo 7, as pessoas viam que Jesus tinha autoridade. Ele falava com conhecimento de causa. Ele falava do Pai com tamanha naturalidade que as pessoas ficavam assim, gente, quem é esse homem com tanta autoridade? E as pessoas querem ver isso em nós. Quer ver essa autoridade, essa intimidade com o Altíssimo. Essa intimidade feita na oração, feita no jejum, feita na adoração, feita na comunhão, feita no ajudar o próximo, feita em leitura da palavra, em estudos, enfim, são esses ingredientes que não mudam nada, que não precisam ser atualizados para nada. Né? Eles não precisam nada disso. Esses ingredientes, não, como esses dias aí um pastor falou, que precisam ser atualizados, não precisa nada disso. Essas atualizações já estão aqui na palavra. Então é importante que você entenda isso, viva essa intimidade com o Pai. Qual é o resultado disso? Que é o verso 16. Verso 15 e 16. Ele me invocará, eu lhe responderei, ou seja, a resposta de Deus. Estarei com ele na angústia, livramento, livrá-lo-ei e o glorificarei, ou seja, honra. Dar-lhe-ei abundância de dias, presença de Deus na nossa vida e mostrarei a minha salvação. Ou seja, a salvação é fundamental para que a gente possa viver com Cristo a nossa eternidade. Então, para quem vive essa intimidade com o Pai, de conhecer o nome de Deus, de chamar Deus de Pai, ai Senhor, chame Deus de Pai, Pai, eu sou teu filho. Esses dias um pastor colocou também que Deus, apesar de Deus ser nosso Senhor, nós somos servos dele, ele quer que nós sejamos seus filhos. Então é importante que a gente coloque isso na cabeça. Só você com bastante intimidade com Deus pode chamar Pai, meu Pai. Tem gente, uma vez o pessoal começou a cantar Paizinho, Papai, ai que coisa ruim, mas se você olhar para o outro lado, você percebe que essas pessoas só pode falar assim com Deus quem tem tamanha intimidade com o Pai. Você tem tido intimidade com o Pai? Você habita no esconderijo do Altíssimo? Você tem descansado à sombra do Todo-Poderoso? Ou você tem sido jogado de lá para cá, de cá para lá, sem rumo? Nesta noite, nesse último dia da nossa celebração aqui, na nossa semana de oração, busque em Deus a intimidade. Busque em algum Senhor você está mais perto dele, no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Coloque-se diante de Deus. Você não pode terminar essa semana de programações sem estar mais perto do Pai, sem estar mais perto de Deus, sem buscar mais a sua presença. Você não pode deixar passar essa oportunidade. Nós falamos a beça aqui, né, sobre oração, sobre leitura, sobre comunhão, sobre devocional, sobre, enfim, todos esses assuntos que estão mais do que batidos, mas que são extremamente necessários para que você possa viver essa intimidade com Deus. Olha o pastor, olha a irmã fulano, olha o irmão fulano. Não, Deus quer fazer contigo. Deus quer se relacionar com você. Deus quer ter intimidade. Deus quer que você tenha intimidade com Ele, porque Ele quer te revelar coisas grandes e firmes que você ainda não sabe. Mas você também não faz questão nenhuma de saber. Então, nesta semana, em nome de Jesus, saia dessa semana, termine essa semana de oração querendo mais de Deus. Senhor, eu quero mais de Ti. E me ajuda a prosseguir, me ajude a caminhar, me ajude a amar a Tua palavra, me ajude a amar a oração, me ajude a amar a Tua igreja, a servir, me ajude a Te obedecer, não permita que minha fé seja abalada. Em nome de Jesus, que essa seja a Tua oração, que esse seja o teu clamor nesses dias a partir de agora. Senhor, eu quero ter intimidade contigo. Eu quero ouvir, eu quero que o Senhor me revele coisas que o Senhor não tem revelado a ninguém. Mas eu quero ouvir a Tua voz. Eu quero que o Senhor fale comigo e me ajude a caminhar nos Teus caminhos. Né? Como diz lá o texto do verso 11.
né? Os seus anjos darão ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos, que você sempre procure os caminhos do Senhor. Não abandone a fé. Não permita que a tua fé seja abalada. Satanás está aí, eu falei agora há pouco, Satanás está aí, tragando vidas. Todo dia é gente morrendo nas mãos de Satanás. Morrendo por causa das drogas, morrendo por causa do tráfico, morrendo por causa da prostituição, de todo tipo de sorte de mazelas que fez a vida toda, e que agora Satanás tem o controle dessas vidas nas mãos, e ele está matando, está destruindo famílias. Tá assim, é triste ver o quanto que Satanás tem feito na vida das pessoas nesse tempo. E não é mais agora só adultos, né, jovens, adolescentes, crianças. Satanás agora com esse negócio de ideologia de gênero, a pedofilia, e atingindo as nossas crianças de forma cruel. E a gente está olhando assim, é tipo assim, já que Jesus vai voltar. Não é porque Jesus vai voltar que a gente vai esmorecer. Não, já está tudo, são os últimos dias, não vamos fazer nada não. Não, é para fazer, é para a gente buscar, é para a gente tirar essas pessoas do inferno, para tirar as pessoas das mãos de Satanás. Esse é o nosso papel como igreja, esse é o papel que Deus separou para você nesse tempo. Amém? Eu quero orar com você para a gente poder encerrar essa semana de oração, semana de palavra que nós tivemos aqui. E você pode escrever no comentário o seu pedido de oração para a gente estar orando. Né? E eu quero aqui agradecer a todos que estiveram com a gente nessa semana, né, que estavam aqui segunda, que estavam aqui terça, que foram à igreja na quarta, que estavam aqui ontem, que estão aqui hoje. Muito obrigado. Aqueles que vieram algum dia, que não vieram todos, mas pelo menos assistiu um dia, Deus te abençoe, que a palavra do dia que você assistiu possa entrar no teu coração. E aí eu queria deixar um convite a você que está aqui da nossa igreja. Nós somos a Igreja Batista Central de Porto, aqui na Avenida Roberto Silveira, número 180, próximo, em frente ao posto de saúde de Éden, né, o posto da UPA pediátrica. Você pode vir aqui, será muito bem recebido. Amanhã nós temos o Café das Mulheres, às 8 da manhã, Café entre Amigas, às 8 da manhã, você que é mulher, não falte. E no domingo, às 8 da manhã, nós temos a nossa celebração de oração, nosso momento de oração, de quebrantamento, aquele momento devocional. Nós temos também às 9 da manhã a nossa escola de educação cristã. E à noite, nós temos o nosso culto da família. Tá? Culto da família, celebração das famílias. Convido você, junto com a sua família, você que fez esse propósito aí da semana toda, domingo é dia de você receber do Senhor a bênção de estar com a sua família na igreja. Não desista, não arreda pé, continue em oração, continue jejuando, continue fazendo o seu propósito, que domingo eu quero orar pela tua família. Domingo, ao final do culto, a gente vai estar fazendo um momento de oração com as famílias, e eu quero orar com a tua família. Eu quero estender as minhas mãos em nome de Jesus, na autoridade da palavra de Deus. Eu quero estender minhas mãos sobre a tua família e quero interceder por ela. Amém? Então nós vamos estar orando ao Senhor e assim encerrando, não só esse dia, mas encerrando a nossa semana de oração. Muito obrigado de verdade. Agradecemos ao nosso Senhor Jesus pela oportunidade, pela ministração da palavra aos nossos corações. E aí no final de novembro, finalzinho de novembro, a gente volta aqui, vai fazendo as nossas semanas de oração para que a gente fortaleça a fé. Tá bom? Querido e eterno Deus, obrigado, Pai, por esta noite, obrigado pela tua presença, obrigado por Senhor ter nos sustentado em todo esse tempo, obrigado pela tua palavra, obrigado pela teu carinho, a tua misericórdia, o teu grande amor para conosco, a tua paciência, Pai, com as nossas vidas, nós que às vezes cometemos muitos equívocos, nós falhamos e pecamos demais, mas o Senhor está sempre pronto a nos perdoar, a guardar a nossa vida. Muito obrigado, Pai, obrigado por cada uma vida que está assistindo nesse momento, essa live de oração. Pai, em nome de Jesus, que eles sejam ricamente abençoados por Ti, Pai. Ó Deus, eu te peço, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, aqueles que estão fazendo um propósito contigo, ó Pai, que eles sejam ricamente abençoados naquilo que pediram.
Ó Deus, aqueles que não puderam ver todos os dias, mas que viram alguns dias, Pai, que eles sejam impactados pelo poder da Tua Palavra. Ó Deus, queremos ouvir testemunhos, queremos ouvir da boca dos Teus filhos bênçãos, ó Pai, alcançadas nesse período em que nós buscamos a Tua presença. Nós não estamos aqui negociando nada contigo, Pai. Nós estamos apenas aqui buscando a Tua presença e cremos que o Senhor está nos ouvindo, o Senhor está derramando a Sua misericórdia sobre as nossas vidas, Pai. Quero te colocar, ó Deus, no Teu altar os pedidos que foram feitos. Ó Deus, eu quero, ó Pai, profetizar sobre a vida dos Teus filhos a Tua bênção. Cada pedido que foi feito, ó Deus, cada comentário, ó Deus, de petição, Pai, em nome de Jesus, que nós entregamos nas Tuas mãos, ó Pai. Eu quero abençoar, ó Deus, a vida dos meus irmãos que estão assistindo neste momento, que eles sejam impactados pelo poder da Tua Palavra, que a presença do Senhor possa, Deus, ser real na vida, na casa, na família, nos negócios, nos relacionamentos de cada um dos Teus filhos que estão nos assistindo agora. Obrigado, Senhor, por aqueles que não são da nossa igreja, mas que estão aqui conosco. Que eles também sejam ricamente abençoados por Ti e que a bênção do Senhor se estenda aos lares e às famílias deles também, ó Pai. Que se há alguém aqui, ó Deus, que precisa de Ti, que, ó Deus, quer encontrar o Senhor Jesus, quer aceitar o sacrifício de Jesus na cruz e quer, ó Deus, ser recebido no reino de Deus, Pai, que, ó Deus, encaminhe essas pessoas até nós, para que a gente possa cuidar, tratar, discipular, e eles possam ser devidamente, ó Deus, abençoados, discipulados por nós no Teu reino, Pai. Ajuda-nos. Muito obrigado. Te pedimos pelo Café das Mulheres amanhã, ao evento da Jubame também. Ó Deus, domingo, as nossas celebrações. Te pedimos, ó Deus, que a Tua mão de misericórdia esteja com cada um de nós. Nós te agradecemos, Senhor, e pedimos essas bênçãos. No nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém, queridos. Amém, queridos? Deus abençoe a todos. Irmãos aí da Primeira Igreja Batista em Jardim Primavera, Deus abençoe, tá? Obrigado por estar assistindo aqui com a gente. Deus abençoe. Vocês aí, muito obrigado. Deus abençoe a todos. Vou segurar um pouquinho, porque o ao vivo, eu saio, quando eu desligo, o ao vivo cai imediatamente e o irmão não vê o final. Então, Deus abençoe a todos. Fiquem na paz. Até amanhã com as mulheres e domingo em nossa igreja, se assim Deus nos permitir. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz.